Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar um assunto muito interessante, que é o assunto do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um regime de tributação que é destinado às pequenas e médias empresas. É um regime tributário que procura simplificar a forma de tributação, as obrigações acessórias de pequenos negócios. E vamos iniciar no contexto econômico, o contexto tributário deste negócio. No Brasil, nós temos muitas definições para o que seja ME, EPP, ME, microempresa, EPP, empresa de pequeno porte, e cada órgão oficial ele tem uma classificação própria para tratar desse assunto. Nós temos, então, a ME e a EPP, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, o empresário de que trata ali o artigo 966 da Lei 10.406, que é o novo Código de Registro, o novo Código Civil, vigente no país. E, no caso da microempresa, a ME, ela caracteriza pelo fato de apresentar um limite de receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. E no caso da empresa de pequeno porte, a EPP, ela caracteriza pela receita bruta superior a R$360 mil e inferior a R$3.600.000. Lembrando que esses valores de faturamento são valores anuais. Nas últimas décadas, nós temos notado que vem surgindo aí no campo social e econômico um segmento representativo no desenvolvimento das pequenas empresas. Não há um conceito mundialmente específico, oficial, para tratar do que é a definição do pequeno negócio. O anuário Sebrae 2012, ele define que no Brasil, essas empresas, esse segmento, ele é representado por 99% das empresas existentes. Esse regime tributário, ele entrou em vigor em 2007. Desde então, nós temos aí 9 milhões de empresas que participam desse regime e pagam aí uma cifra de 260 bilhões em impostos. As pequenas empresas brasileiras, elas representam 20% do PIB e elas são responsáveis por 60% dos 94 milhões de empregos no país. Isso, a fonte é o Portal Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, a configuração que nós temos hoje, segundo o IBGE, DIEESE, Sebrae Nacional, é a seguinte: as MEs no país, elas representam 20% do PIB. E o que isso representa? Isso representa 700 bilhões de reais. Elas representam 99% das empresas existentes. Então, nós estamos falando de quanto? Nós estamos falando, então, de 5,7 milhões de micro e pequenas empresas. E quando a gente comenta que elas representam 60% da... Parou aqui. Ok. E 60% dos empregos, isso representa, então, 56,4 milhões de empregos. Então, é um segmento bastante interessante, é um segmento onde as pessoas, na verdade, estão empregadas. As grandes empresas elas são muito importantes para o país, mas no dia a dia é ali que está a maioria das pequenas... As pessoas estão nas pequenas empresas. E essas empresas são a maioria das empresas existentes hoje no país. Para a gente ter uma ideia do que isso representa, a arrecadação dos tributos administrados pela Receita Federal, ela vem crescendo ano a ano, saltando de 602 bilhões em 2007 para 1,202 trilhões em 2012. Isto é, 1,14 bilhões em 2013. Pode aumentar a tela um pouco, que está pequena? E, se vocês perceberem no quadro, vocês vão notar, então, desde 2007, como que tem sido esse desenvolvimento, com relação ao aumento da arrecadação. O crescimento da arrecadação federal com impostos foi de 10,6%,
e 12% para o período de 2012-13 e 2011-12, respectivamente. Ou seja, uma média histórica atualizada, uma média histórica anualizada de 2007 a 2013 de 11,34%. Então isso representa um crescimento bastante interessante na arrecadação. Isso nós estamos falando da arrecadação de todas as empresas, de todos os portes. Quando a gente compara aqui o crescimento do PIB nesse período, a série temporal é de 3,49%. Pode voltar ao normal? A arrecadação do Simples Nacional, por outro lado, ela representa apenas 3,64% da arrecadação tributária em 2013. Ela vem crescendo, é verdade. Ela está saltando aí de 17,6 bilhões em 2008, isso valores da União, para 35,2 bilhões de reais em 2012. E com arrecadação recorde de 41,4 bilhões em 2013. Então essa arrecadação tem crescido expressivamente, mas o que chama atenção é a questão da representatividade no bolo da arrecadação. Então por isso que a gente percebe que a Receita Federal tem dado aí maior atenção aí um grupo das grandes empresas, né, que representam a maior parte da sua fonte de receita. No próximo quadro a gente vai poder observar isso melhor, né? E a gente vai notar então o seguinte, que o Simples Nacional, comparado então com as demais empresas, né, o número que a gente vai perceber de empresas que aderiram ao Simples, né, representa então um crescimento expressivo, com uma média anual aí de 16,3% desde o seu lançamento, um crescimento médio de arrecadação que foi de 19,3% contra 12,4%, 22,8% para os estados, respectivamente. Considerando, então, todos os impostos, sejam eles estaduais, federais, nós temos, então, um crescimento que representa, então, 18,3%, e isso contra 16,3% do crescimento médio das empresas. Então, o que a gente percebe? Que mesmo que houve um crescimento na base de empresas, houve um crescimento além, houve um crescimento maior da sua respectiva arrecadação. A gente está entendendo esse contexto para a gente perceber a importância que tem o pequeno negócio para o país. E nós temos aqui um outro quadro também divulgado aí pelo IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, e a gente percebe o seguinte, que dos tributos de arrecadação, os dados tributários de arrecadação e de mercados monitorados pelo IBPT, eles cresceram 2%, né, das empresas responsáveis por 82%, demonstram que 2% das empresas são responsáveis por 82% da arrecadação federal. Então, se a gente observar no quadro, a gente vai perceber, então, que as empresas de grande porte representam 0,2%, que representam, então, 48 milhões, e quando a gente compara isso com a pequena empresa, a gente percebe, então, que as grandes empresas, elas são em número menor, mas elas representam a maior parte aí da arrecadação federal. Para a gente ter uma ideia como que foi esse crescimento ao longo do tempo, nós temos aí uma escala de 2007 a 2014, onde nós temos aí representado pela coluna azul, a EME, nós temos aí representado aí a EPP junto com a EME nessa coluna azul. E temos o MEI, o microempreendedor individual, que ele é representado por essa cor laranja. Então, se a gente observar o crescimento que houve durante todo esse período de 2007 a 2014, nós temos aí o valor, o número de empresas lá em 2007, 2.496 empresas, para um crescimento hoje equivalente aí a 8.236 empresas. E observem que no início nós não temos essa coluna aí, a laranja, que é o microempreendedor individual, que ela surge então aí a partir de 2009, representa aí um número pequeno, e depois esse número vem crescendo, e esse número hoje é quase que 50% do total das empresas optantes por este regime. Nós temos aqui um outro quadro que mostra
o emprego por região geográfica, né? E mostrando então a variação de 2013 e 2012, e nós temos aí o total das empresas representadas aí pela cor azul, e nós temos aí a cor verde, que representa aí o total das empresas em 2012. Então, nós estamos comparando aí 2013 até 2012, né? Então, a gente está notando aí por região como que está a distribuição, a variação de empregos. Então, a gente percebe que esse segmento das empresas, elas têm tido aí, houve inicialmente aí uma queda e depois voltou aí a ter um aumento.